Oi, eu sou Alexandre Dietrich e eu trabalho com Watson na IBM. Hoje eu quero falar sobre duas palavras importantes que a gente sempre usa quando a gente está falando de Watson ou de inteligência artificial. Que o Watson aprende e que a gente precisa ensinar, ou melhor, que a gente tem que treinar o Watson. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar para vocês, dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Como eu falei, aprende. Vamos escrever aqui. Então, aprender e treinar. O que seria isso? Na verdade, o fato de um sistema cognitivo aprender significa que ele está usando que tecnologia de inteligência artificial? A parte de machine learning ou aprendizado de máquina. E no caso aqui é o aprendizado de forma supervisionada, ou seja, sempre sob orientação de curadores dos dados, alguém que de fato entenda e saiba qual é o domínio de conhecimento que eu estou carregando e colocando aqui para esse sistema cognitivo utilizando o Watson. Então como é que funciona isso? Na verdade, a ideia de machine learning é você passar um conjunto de dados, tá, supervisionado, dados onde você classifica e rotula. Um conjunto de informações significa A, um outro conjunto de informações B, um outro conjunto C. Ou seja, você vai colocando essas informações através de tecnologia e de algoritmos estatísticos poderosos sendo utilizados aqui, o sistema roda e vai aprendendo com os dados e os rótulos que ele vai percebendo. Então roda usando de muita estatística de classificação, regressão, uma série de elementos e consegue aprender. Então se o sistema aprende com base nas informações que ele vai recebendo, assim como nós também vamos aprendendo com as experiências que nós recebendo, o que você precisa? Você precisa ensiná-lo. Tá? Então esse é o outro lado. E por que eu não uso ensinar e eu uso treinar? Porque esse é um processo repetitivo. Na verdade, você vai executando isso aqui e vai fazendo disso um processo repetitivo. Você passa informações, dados que de uma certa forma, e eu vou mostrar exemplos aqui um pouco, dados que digam, esse dado tem esse rótulo, esse label aqui, o sistema roda, aprende e volta, você avalia o resultado e com esse resultado você obviamente volta nesse ciclo. Então é um processo de você passar informações, o sistema volta com alguma informação, não está correto, você treina novamente. Para que uma vez esse modelo sendo criado sobre aquele domínio que você está fazendo, possa ser depois levado em produção. E aí quando você tem esse modelo em produção, você entra no processo de fato de avaliação. Então você treinou um sistema cognitivo que se utiliza de machine learning para ir aprendendo, você vai passando, vamos dizer assim, dados, onde você diz que dados, essas informações aqui, você dá um rótulo para eles, ó, esse conjunto de dados aqui, na verdade significa isso aqui, esse conjunto de dados significa isso aqui. Eu vou dar exemplos daqui um pouco mais para entenderem, mas não importa, esse conjunto significa isso e esse último conjunto significa isso aqui. Você treina, faz isso constantemente, vai avaliando, até que quando você coloca o sistema cognitivo em produção, você vai de fato fazer uma avaliação em tempo real. Ou seja, esse ciclo que começou muito mais na fase de projeto, de treinamento e tudo mais, depois ele obviamente aumenta, certo? Você avalia e dado o resultado não está legal, você treina novamente ele e ele obviamente passa a aprender e trazer esse novo conhecimento. Por isso que a gente diz que um sistema cognitivo ele vai aprendendo, vai se adaptando com os dados, com as informações que você vai vendo. À medida que a resposta não está adequada, quem é o curador do dado, ou seja, um expert que entende o domínio que eu estou treinando, esse curador vai avaliando as respostas que o sistema vai dando e vai retreinando ele para que o sistema possa novamente aprender e tudo mais. Então esse é o ciclo de um sistema cognitivo com machine learning. Por isso que a gente fala que na verdade você não programa, na verdade você treina, você vai passando
novos dados, novas informações, esses modelos estatísticos matemáticos vão rodando, gera um novo modelo, aí você traz para a produção, submete um novo dado, uma resposta certa, errada, o curador avalia isso, treina novamente e coloca. Então esse é um ciclo normal do sistema cognitivo com linguagem natural. Agora trazendo isso para o mundo do Watson, tá? Como é que a gente usa isso? Vou botar aqui o Watson. Por exemplo, a API de Conversation que é utilizada para você criar diálogos, para trocas de informações diretamente entre um sistema cognitivo e nós humanos, por exemplo, um chatbot ou qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo. Se eu quisesse utilizar essa API de Conversation para criar uma aplicação muito simples, eu quero simplesmente consultar o saldo da minha conta corrente no meu banco. Tá? Então o domínio aqui de conhecimento é saldo bancário. Tá? O que eu faço? Como é que eu posso perguntar? Eu quero saber meu saldo. Então, como é que a gente faz esse processo todo de treinamento? Eu passo para ele se a intenção é saldo, eu quero saber o saldo bancário, a intenção do comando que eu quero dar nessa conversa. Então eu passo para ele assim, qual é o meu saldo? Certo? Posso botar qual o saldo da minha conta, quanta grana eu tenho. Enfim, você vai passando um conjunto de perguntas de como é que você pode perguntar o saldo. Esse conjunto de perguntas, ou seja, você treina, essa API, ela tem machine learning compondo, ela aprende com isso, ela cria um modelo e depois na hora que você fizer a sua pergunta, quanta grana eu tenho, quanto dinheiro eu tenho, meu saldo, qualquer uma dessas ele consegue identificar porque ele aprendeu as várias maneiras que você ensinou de como eu posso buscar um saldo. Então a forma de você treinar aqui é você fazendo perguntas de como é que você poderia fazer um saldo. Ele também vai derivando, porque se a pergunta é quanta grana eu tenho ou quanto dinheiro eu tenho, são coisas que naturalmente ele já consegue derivar probabilisticamente e acertar que o que você quer saber é o saldo da sua conta. Tá? Então essa é uma forma como você usa esse modelo todo aqui dentro da API de Conversation. Uma segunda API completamente diferente, Visual Recognition, nessa API você já está trabalhando com imagens, mas o processo é o mesmo. Vamos dizer que eu quero identificar um sistema de uma seguradora, quer identificar se um carro teve um sinistro, uma batida ou não. Eu posso simplesmente fazer isso treinando essa API do Visual Recognition para ele identificar carros batidos e carros não batidos. Então eu carrego, por exemplo, imagens, enquanto eu estou treinando a API, o sistema, eu carrego imagens de carros não batidos e carrego imagens vamos dizer que isso aqui é uma batida de carros batidos. Eu carreguei 50 imagens aqui, carreguei 50 imagens aqui, rodo um modelo de machine learning, ele aprende e na hora que eu vou testar, eu tive um sinistro, eu passo uma foto, tá? E eu posso testar através dessa API de reconhecimento visual se um carro está ou não batido. E como ele foi treinado, ele sabe distinguir carros batidos e carros não batidos, o próprio sistema pode responder se uma determinada foto foi batida ou não. Eu posso evoluir isso, inclusive para treinar ele com batidas muito fortes, batidas fracas, treinar N formas, N maneiras diferentes, mas é sempre o processo. Eu treino, eu coloco um conjunto de fotos, eu deixo ele aprender, ele aprende, ele roda um modelo e na hora que eu estou em produção na minha API, que eu quero bater uma foto lá no meu app para comparar se o carro está ou não batido, a seguradora consegue através simplesmente de reconhecimento visual identificar se o carro está ou não batido. Então, da mesma forma, é uma API completamente diferente de conversação e imagens, mas o processo é exatamente o mesmo. E uma terceira API, tá? A parte de Natural Language Understanding,
que é entendimento de linguagem natural, chamada NLU, tá? Eu tenho uma ferramenta especializada para fazer esse treinamento, que é o Knowledge Studio, WKS, Watson Knowledge Studio. O que acontece? Imagina nessa API, eu passo um conjunto, um texto, tá? Eu passo vários textos, eu uso o Knowledge Studio, passo vários textos para ele, por exemplo, textos que falam sobre inteligência artificial. E durante o processo de treinamento, usando o Knowledge Studios, eu anoto. O que seria uma anotação? Eu pego um texto, vejo que ali, onde está escrito inteligência artificial, eu digo que aquilo é uma entidade chamada inteligência artificial. Onde está escrito computação cognitiva, eu digo que é a mesma entidade. Onde está escrito AI, eu digo que é a mesma entidade. Ou seja, eu vou treinando e vou ensinando, rodo esses modelos, tá? Rodo esses modelos e depois estou pronto. Na hora que você joga, por exemplo, um determinado texto, se ele faz uma referência à computação cognitiva, eu sei que aquele é um texto sobre inteligência artificial. Eu poderia também, durante a fase de treinamento, por exemplo, treinar e dizer que Watson, no contexto de inteligência artificial, também é inteligência artificial. Watson, no contexto de Sherlock Holmes, não é inteligência artificial. Treinando isso de forma que a API NLU, junto com o WQS que treina e depois usa, aprende isso, a hora que eu fizer uma pesquisa, a hora que eu submeter um texto sobre inteligência artificial, mas que na verdade não fala de inteligência artificial, fala de Watson, essa API consegue identificar isso, porque ela já foi previamente treinada e aprendendo. Se novos conceitos vão surgindo, que tem referência à inteligência artificial, eu faço novamente um treino, ele aprende e na hora avalia e coloca mais. Então você consegue fazer isso muito bem. Eu consigo fazer um search, tá? Seja por essa API ou pela API Discovery também, que é uma outra API que a gente se utiliza desse modelo aqui, sobre, por exemplo, eu quero todos os textos de inteligência artificial e um texto escrito sobre o Watson, sobre essas APIs, sobre isso aqui que eu estou falando aqui, pode não citar a palavra, o conjunto de palavras inteligência artificial e ser retornado numa pesquisa. Por quê? Porque eu treinei, eu capacitei, ele aprendeu e ele foi evoluindo. Então essa é a beleza quando você trabalha com um sistema cognitivo, porque você consegue fazer com que ele vá constantemente aprendendo com o quê? Com os dados. Quem faz essa alimentação das informações não é um programador. O programador preparou tudo isso, obviamente, preciso, mas na verdade é um curador, é um expert sobre o domínio do assunto que eu estou falando. Se é na área da seguradora de fotos, é alguém especializado na área de sinistros, que vai treinando e vai capacitando e vai se envolvendo no processo. Se é alguém especializado em inteligência artificial aqui, ele usa o WKS-NLU e vai treinando e vai lendo textos que depois eu posso estar buscando, seja num blog, seja numa mídia especializada, e ele consegue classificar e fazendo as correlações necessárias. Se é alguém que está trabalhando na parte de saldo num banco, não é novamente um cara da área de TI que está fazendo esse treinamento. Ele vai trabalhar junto, mas na verdade é quem entende de como é que o cliente se relaciona com o banco para saber a questão de conta corrente do saldo. Então esse é o desafio e é isso que a tecnologia tem para ajudar, para aumentar a inteligência dos trabalhadores que se envolvem nisso. Isso está totalmente disponível, o Watson, a plataforma Watson está disponível, você pode se utilizar de toda dessa tecnologia por trás, dessas APIs, e não precisa ser um cientista de dados, não precisa ser um expert em machine learning, você tem esses benefícios de maneira muito simples, simplesmente através do uso dessas APIs. Vem cá, vamos junto, dá pra gente fazer isso agora, tá? Beleza.